Netflix está desgostosa com o mercado brasileiro. Exatamente. Depois que eles vieram para cá, quem não se lembra a época que você pagava R$ 15 para poder ter o Netflix e agora, infelizmente, você paga aí a casa de 50, 70, sei lá, dependendo do plano, quanto maior o número de pessoas que tiver acesso à sua senha, mais você vai ter que adicionar recursos para conseguir pagar a fatura. Mas isso não é uma coisa que veio à toa e não está prejudicando apenas aqueles que são brasileiros, mas também a própria empresa. Tendo em vista que um dos principais fatores pelo aumento do preço da Netflix é também os impostos, meus amigos. Esses mesmos impostos estão tirando o lucro da Netflix, isso mesmo. A Netflix ela registrou lucro líquido de 2,5 bilhões de reais no terceiro trimestre de 2005. Isso foi abaixo dos 3 bilhões de reais que foram esperados. Mas por que isso aconteceu com a Netflix? Isso ocorreu porque a empresa atribuiu isto ao que, adivinha só? Ao Tachad, ele mesmo, nosso amigo Fernando Haddad, que tanto bota imposto dia sim, dia também, que dorme pensando em imposto e acorda pensando em imposto, disseram que houve custos inesperados no Brasil, definidos como custo de fazer negócios no Brasil. Pois é, existia um custo de fazer negócios no Brasil. Infelizmente, o Brasil não é um país onde você pode ter um desenvolvimento econômico tranquilo, maravilhoso, em que oferece esse serviço, emprego e trabalho às pessoas de baixa renda, em que elas podem produzir e assim gerar um mínimo de recursos para saírem da merda. Não, isso não acontece no Brasil. O que acontece no Brasil é sempre uma sanha arrecadatória pedradora por parte do Estado, em que eles querem a todo custo prejudicar todos os que existem, até mesmo os que trabalham com streaming ou vivem de streaming, aqueles que gostam de streaming. Olha só que coisa. Você que gosta de assistir Netflix, antes pagava 15, agora paga 50, não é só você que saiu perdendo. A Netflix não saiu ganhando nada com isso, ela está perdendo também. E não é por causa das suas produções extremamente lacradoras, não. É por causa justamente de um governo que ele lacra todo mundo, ele impõe imposto sobre todo mundo. Independente se a empresa é de esquerda ou de direita, como é o caso da Netflix, justamente uma empresa em que eles gostam de lacrar, resolveram então descer imposto abaixo sobre a Netflix. E o que nós estamos vendo hoje, meus amigos, é algo inesperado. O valor pago foi de 619 milhões de reais, devido a uma disputa tributária com o governo brasileiro. Pois é. 619 milhões de reais que foi enviado da Netflix para o governo brasileiro. Olha só, você acha, Netflix, que vocês vão conseguir ficar aqui no Brasil sem pagar nada? Vocês acham que vocês vão conseguir permanecer no nosso país sem bancar as viagens da Janja? Vocês imaginaram que a Janja fosse para a Índia fazer a dancinha dela sem nada no bolso? Não, não, muito pelo contrário. Vocês estão aqui, vocês têm que fazer com que a Janja tenha do bom e do melhor, com que o Lula tenha do bom e do melhor. Afinal de contas, vocês acham que o banquinho que ele utiliza para conseguir tomar banho é de graça? Não, todas as coisas que são trazidas para o nosso governo lindo e maravilhoso que precisa do bom e do melhor não é nada de graça e a Netflix não vai ficar para trás. Se até o pobre está pagando e muito caro para manter esse governo que aí está, quem vocês pensam que são para tentar escapar? Reza a lenda que essa cobrança está relacionada à CID Tecnologia, que é um imposto criado em 2000 para estimular o desenvolvimento tecnológico nacional. É engraçado que todo quanto é tipo de imposto no Brasil, ele é criado para estimular alguma espécie de desenvolvimento, né? Vamos criar um imposto aqui da galinha para incentivar a espécie de desenvolvimento agrícola. Vamos criar um imposto do relógio para incentivar o desenvolvimento das relojoarias. Então, assim, são coisas que não fazem o menor sentido. É isso que está acontecendo no Brasil hoje. De royalties, assistência técnica e transferência de tecnologia. Vocês acharam que ia ser barato? Nananina, não. E mais, em decisão recente, os nossos amigos, aqueles todos poderosos do Supremo Tribunal Federal, eles ampliaram o alcance da CID, incluindo royalties de marcas e serviços administrativos, mesmo quando não tem uma ligação direta com tecnologia. Não interessa, bora lá todo mundo pagar imposto, porque nós estamos no país do imposto. Aqui é o país das maravilhas dos impostos. A Netflix tinha que fazer um documentário com relação a isso daí também, viu? Já que ela está sendo prejudicada, que seja prejudicada de uma maneira que dê para explorar isso daí, viu? E olha só quem foi que votou a favor ampliando essa cobrança. Flávio Dino, comunista de marca maior, Cristiano Zanin, grande amigo, né, do Luiz Inácio Lula da Silva, que foi advogado do Lula, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, assim, só pessoas maravilhosas que votaram a favor do aumento dessas cobranças.
O entendimento da maioria foi de que a CID pode incidir sobre qualquer pagamento ao exterior ligado à transferência de conhecimento. Você sabe o que isso acaba resultando para o nosso Brasil? Fuga de pessoas que querem investir no Brasil, de pessoas que estão hoje no mercado internacional, que podem produzir emprego, que podem produzir aquilo que o nosso país precisa para sair deste buraco que foi atolado pelo Partido dos Trabalhadores. Mas infelizmente a gente não está conseguindo, por quê? Por causa dessa sanha arrecadatória louca, desvairada por parte do governo federal, isso tende a piorar conforme o tempo passa. Porque, senhores, Lula vai conseguir terminar o seu mandato no fracasso total e absoluto. E ele não vai deixar isso daí passar de mão batida, ele vai atacar todo mundo. Netflix, sem Netflix, a pessoa que assiste streaming, não assiste streaming. E isso vai fazer com que outros mercados internacionais que poderiam investir no nosso Brasil fujam o quanto antes. Porque o Brasil não é um país interessante para se investigar graças a esse governo que aí está. Então, após essa decisão, a Netflix ela precisou fazer o quê? Precisou reabrir os seus balanços para pagar valores retroativos ao governo brasileiro. Pois é, meu parceiro. Olha que coisa mais triste. A Netflix, para poder existir aqui, olha só, se por acaso a mensalidade da sua Netflix aumentar, vocês sabem por que isso aconteceu, viu? Tem nome e sobrenome, se chama Lula da Silva. E isso prejudicou bastante até mesmo o próprio mercado da Netflix, porque as ações da Netflix elas caíram cerca de 7% em um único dia após esse anúncio. E isso não passou batido, porque o diretor financeiro da empresa, o Spence Neumann, ele falou com todas as letras que o Brasil é um exemplo de país onde há alto custo tributário e insegurança jurídica. Por que será, né? Alto custo tributário, com base em um governo que só quer fazer arrecadação, que só quer meter imposto goela abaixo da vida da população e das empresas, e uma insegurança jurídica gigantesca por parte do Supremo Tribunal Federal, que só faz as vontades desse mesmo governo. Nós temos a receita do fracasso. Essa decisão do Supremo, ela cria precedente para que outras empresas estrangeiras também sejam prejudicadas. Por quê? Porque elas podem ser cobradas retroativamente. Quem é que entra nessa lista? A Apple, Google, Amazon, Meta, pois é, Microsoft. E, meu parceiro, vocês já imaginam se todas essas empresas resolvem revidar? Se essas empresas façam de alguma forma com que esse valor a mais que elas estão pagando seja caído ali nas bases de quem realmente utiliza desse mercado, que é o pobre, tá todo mundo ferrado nesse Brasil. Porque sim, o custo vai ser repassado para o consumidor final. É você, cidadão, que está assistindo esse vídeo. E eu espero do fundo do meu coração que o consumidor final dê uma resposta nas urnas. Porque do jeito que tá, meu parceiro, se a gente continuar, a gente não vai nem sequer chegar a 2026 sem fazer com que o país entre em recessão econômica.